E aí, guys, beleza? Então, criei coragem aqui para gravar esse vídeo. É um assunto um pouco constrangedor, né? Um pouco delicado, mas assim, depois que você passa por isso, realmente você sente quase que na obrigação de ajudar outras pessoas também, de dar informações também. Porque tem muita gente que sofre e tem vergonha de falar pro cônjuge, pro marido, pra esposa, né? Pra mãe, pro pai, etc. E é um problema realmente que afeta muitos brasileiros e a maioria não sabe, por causa tem medo, né, do tabu, que é a cirurgia de hemorroida, né? Então eu tô no meu quarto dia da cirurgia, eu operei no sábado, né? No sábado, hoje é dia 8, sábado foi dia 5, né? Dia 5 de fevereiro. Então eu fiz a minha cirurgia no dia 5 de fevereiro. Então hoje eu tô no quarto dia, eu tô no dia 8 e vai fazer na verdade 4 dias às 17 horas da tarde, né? Porque eu operei no dia 5 às 17 horas, então vai fazer 4 dias às 17 horas. Eu tô no meu quarto com uma roupa mais leve, mais tranquila, de casa mesmo, né? E aqui atrás tá a minha suíte aqui, o meu banheiro aqui, ó. Então eu fico sempre perto aqui da minha suítezinha aqui. Se eu precisar de alguma emergência, eu já corro para lá. E eu quero só contar uma experiênciazinha rapidinha sobre esses 4 dias, né? Como é que tá sendo essa recuperação, como é que tá sendo como é que eu descobri isso aí. Eu não sei se eu vou conseguir contextualizar tudo, porque ainda tô sentindo um pouco de dor ainda, então aqui a minha esposa deixou no criado aqui, ó, tirar o carregadorzinho dela pra cá. Então ela deixou aqui no criado aqui os negocinhos, né, gás, né, tem os remedinhos aqui, uns analgésicozinhos aqui pra gente poder ir tomando e tal. Pra mim, na verdade, a gente não, eu ir tomando, né? Então tem algumas coisinhas aqui, né? Tem o dipirona, tem o Profenid, tem o Floratilzinho aqui para poder ajudar a regular também o intestino, né? Bom, eu não sei exatamente como é que começou o meu sofrimento com hemorroidas. Eu sei que ele agravou e ficou bem evidente depois que eu fiz uma cirurgia de retirada de vesícula. Depois que eu retirei a vesícula, tudo que eu como, praticamente o meu organismo digere rápido, né? Ou seja, digere rápido. E eu fiz um trabalho de educar meu organismo de forma que eu vou no banheiro regularmente, todos os dias, no mesmo horário. Então eu acordo mais ou menos 6 e pouquinho da manhã, né? Faço as minhas atividades físicas, faço meus rotineiros normais, faço as minhas orações e tal, tudo bonitinho, né? Para começar meu dia, né? Bem abençoado, bem legal mesmo. E depois eu vou tomar um banho. Antes do banho, vou no banheiro, evacuo normal. Depois eu tomo banho, faço a minha higienização normal e tal, me arrumo, me preparo para o dia do trabalho e assim segue a minha rotina. E isso vem me acompanhando por mais de 10 anos, né? Eu venho fazendo essa rotina por mais de 10 anos. Tomo muita água, minha garrafinha tá aqui, ó. Na verdade eu nem desgrudo dela, né? Minha garrafinha de água aqui, ela fica aqui no meu criado mudo, né? Do meu lado aqui, né? Esse aqui é o meu lado da cama, né? E aqui fica a minha garrafinha aqui do lado do meu criado mudo. Então o que acontece? Aí eu tomo água direto, né? Assim, sempre procuro me hidratar bastante, me hidrato bem e tal. E procuro ter uma alimentação muito bacana também, sempre ter fibra. Só que depois que eu operei da vesícula, eu percebi que as minhas fezes ficavam mais moles do que o normal. Não diarreia, mas ficavam um pouco mais moles, né? E as fezes moles, elas são mais ácidas, então elas causavam mais ardência e tudo mais. E eu parei de usar papel higiênico, eu percebi que o papel higiênico, para quem não sabe, papel higiênico é um vilão, tá? Aqui no Brasil a gente tem muito costume de usar papel higiênico, mas lá fora, em alguns lugares lá, só tem mesmo para estrangeiro, porque alguns países, algumas culturas não têm o hábito de ficar usando papel higiênico, né? E eu parei, comecei a usar a ducha higiênica, né? E usar o papel só para poder enxugar ali do lado, assim, apalpando, não é esfregando o papel, que também tá errado também você esfregar, você tem que apalpar. E para fazer a minha higiene numa boa. Só que essa cirurgia de vesícula, retirada de vesícula, eu tinha feito ela há mais ou menos uns... A gente está em 2022 já. Sei lá, uns 8 anos atrás, mais ou menos, 7 anos atrás, se eu não me engano, se não me falha a memória, eu posso até estar errando a data aqui um pouquinho aqui, mas vamos colocar uns 7 anos mais ou menos, acho que foi isso mesmo que eu tinha feito a cirurgia.
E aí, só que eu percebi depois que eu fiz a cirurgia que as minhas fezes ficaram assim e percebi uma fissura anal, né? Um elevado, né? Alguns elevadozinhos assim, né? Surgindo. Isso foi muito progressivo, foi lento e progressivo. Foi com meses e anos assim é que o negócio começou a aumentar mesmo, né? E de 8 meses pra cá, começou a sangrar bastante. Toda vez que eu evacuava, sangrava. Se eu tinha diarreia, doía, ardia muito, sangrava muito. Então, assim, era uma situação muito ruim, muito desconfortante, muito incômoda, né? E eu fiquei com medo desse negócio ficar agravando. Eu tomei coragem por quê? Porque o meu irmão ela fez uma cirurgia que eu não lembro, eu vou colocar aqui no textozinho, tá? Mas eu não lembro o nome, acho que é PRH, não lembro o nome, eu vou olhar direitinho, vou colocar aqui agora, tá? Que é uma técnica que é um grampeamento. Então eles grampeiam, né? O que é hemorroida na verdade? Hemorroida, pelo que o médico me explicou, né? Pelo que eu vi, o médico me explicou, na verdade é o seguinte, o ânus é um dos órgãos que nós temos no corpo onde tem mais nervos, ele é muito nerval e ele tem muitos vasos sanguíneos, então ele sangra muito fácil, são pequenos microvasos, tem muitos vasos sanguíneos e ele tem uma musculatura. E o ânus tem uma outra característica, uma terceira característica muito louca também, que ele é muito fácil de contrair bactérias, né? Uma região ali facinha de criar bactéria. Então o que acontece? A higiene não sendo muito bem feita, não sendo muito bem trabalhada, essas bactérias podem realmente te dar algum tipo de problema, tá? Então o que acontece? Eu fazia a minha higiene normal, comecei a usar ducha, comecei a usar papel para poder enxugar lá, mas eu percebia muito sangramento no papel higiênico, né? E quando eu tinha diarreia, quando eu tinha um desconforto intestinal, um desarranjo intestinal, que é muito fácil para quem fez a cirurgia de vesícula ter desarranjo intestinal, porque você não tem mais a vesícula, não está produzindo mais a bile, então, ainda mais quando você come coisa gordurosa e tudo mais, ele passa, né, voando ali pelo teu intestino ali, tranquilo, né? Então eu percebia que inflamava muito, né? Minha região anal ali ficava bem inflamada, os caroços são muito grandes, muito volumosos, doía bastante, né? Eu entendi que tinha um banho de assento que dava para fazer, eu não tinha paciência para mexer com isso. Comprei uma pomadinha na farmácia, eu comecei a usar a pomada, começou a aliviar um pouquinho, mas parece que depois que eu comecei a usar a pomada, piorou mais ainda, tá? Depois de um tempo. E aí, o meu irmão tinha feito essa cirurgia, eu nem sabia que ele tinha problema também de hemorroida. Ele fez a cirurgia, mas ele fez a técnica do grampeamento, né? Eu achei bem legal, bem interessante, conversei com o médico que operou ele, conversei com meu irmão um bocado, conversei com o médico que operou, achei muito interessante, só que o meu irmão mora numa outra cidade, muito distante de poder ir para lá. Eu teria que pegar um avião para ir para um outro estado e depois eu teria que pegar um trem para poder chegar na cidade que ele mora e para ir no médico dele nós teríamos que viajar mais 1 hora de carro. Então assim, era um pouco, a logística não era boa, né? Mas o médico era muito legal, eu estava muito empolgado para fazer. Com tudo isso eu estava bem empolgado realmente para fazer. Mas ocorreu que, para resumir a história, para não ficar muito longa aqui, né? Eu achei um médico muito bom, muito recomendado aqui na cidade que eu moro, né? Tinha muitas avaliações, né? Lá naquele Dr. Alia tinha 5 estrelas, o cara era muito bem recomendado. Marquei uma consulta, bati um papo com ele, gostei demais dele, esclareceu muita coisa, me ajudou muito. E aí eu fiquei naquele impasse, pô, eu viajo para a cidade do meu irmão e faço a cirurgia lá, né, com um case de sucesso que já tem, que o meu irmão ele ficou muito bem, assim, ele, claro, teve todo o desconforto da cirurgia normal que tem, mas para ele o sofrimento foi muito pequeno e o meu irmão pesca, ele gosta muito de pescar e tal, então ele, tipo, 20 dias depois ele já estava pescando, já estava, né, então assim foi muito rápido assim, a recuperação dele. E o próprio médico me falou que essa técnica realmente ela é menos invasiva, o que torna a recuperação muito mais rápida, muito mais tranquila, né? E fazendo todo o acompanhamento, mudando a dieta alimentar, colocando mais fibra, enriquecendo um pouquinho mais, educando o seu organismo e tomando muito líquido, muita água, você vai ajudar com que as fezes elas ficam mais pastosas. Então, a fezes ela não pode ter o extremo, ela não pode ser líquida, né, tipo diarreia, e ela não pode ser muito grossa também, muito áspera. Se você demora muito, por exemplo, para ir no banheiro, para evacuar, a tendência é que as suas fezes ficam secas, elas ficam ressecadas, e ali fica aquele cocô duro, né? Quando desce ali, desce rasgando tudo, e aí nossa, é sofrimento. Então, assim, uma dieta muito legal, né? Fibra alimentar, muito líquido, etc. Ele teve uma recuperação muito legal.
E eu já tinha também essa dieta, já fazia uma dieta um pouco mais equilibrada também. Eu falei, poxa, eu vou operar na minha cidade mesmo. Decidi para operar na minha cidade porque caso de retorno, emergência, a gente não sabe o que pode acontecer. A região anal, como eu falei antes, ela tem muitos nervos, é muito nervosa, é muito sensível, né? E por isso que dá muitas dores, por isso que você sente muitas dores posteriores, que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre isso, como é que foi a minha experiência. E, enfim, eu pensei tudo isso, botei na balança e falei, cara, vou operar na minha cidade. Aí decidi operar na minha cidade com o meu médico. Marcamos a cirurgia, fizemos a cirurgia no sábado passado. Antes da cirurgia, aquela anestesia hack, né, que é aplicada nas costas, então eu não vi aplicando a cirurgia hack, porque eu dormi antes, né, eles aplicaram um sonífero, né, tem uma medicação lá que você dorme, você relaxa. Então eu dormi, eles me colocaram de costas, naturalmente, aplicaram a anestesia, e depois fizeram os testes lá e tal, e começou o procedimento cirúrgico. Eu, particularmente, não vi absolutamente nada. Eu só lembro de estar deitado na maca, olhando para o teto, e ouvindo as vozes longe, e depois eu acordei, abri o olho e eu estava na enfermaria já. A cirurgia tinha acabado de ser feita, eu estava na enfermaria, né? Não estava sentindo dor, nem desconforto, nem nada, mas eu estava muito grogue, eu estava muito... uma sensação muito esquisita, muito estranha, né? Ouvindo vozes longe, não ouvia a minha própria voz, era muito estranho mesmo. Depois eu fechei o olho, dormi por mais uns 30 minutos, depois acordei de novo, meio grogue também, e eu preocupado com a minha esposa, que ela tinha ido comigo, né? E o carro estava estacionado lá fora, e eu com medo, né, dela, porque estava à noite, ela tinha que ir para o estacionamento para buscar o carro. Eu operei às 17 horas, às 20 horas eu estava na enfermaria, né? Já tinha acabado a cirurgia, eu estava na enfermaria. E eu estava com medo de ficar muito tarde e muito grogue, muito tonto ainda. Eu chamei o enfermeiro me deu uma alimentação básica lá, comi alguma coisinha básica, tomei um negocinho básico. Ele me perguntou se eu conseguia me sentar, se eu conseguia ficar de pé. Eu sim, né, com muito esforço fiquei de pé, me apoiei ali, me equilibrando de qualquer jeito ali e tal. Tirei aquela togazinha que a gente veste, né, na cirurgia. Ele me trouxe a minha sacola com as roupas, troquei de roupa ali mesmo, né? Dei um jeito ali para trocar de roupa. Me colocaram na cadeira de roda, me levaram até a saída e me deram alta, tá? E ali fiquei esperando a minha esposa chegar e eu com muita náusea, com muita vontade de fazer vômito, né? Eu andei tateando até sair do hospital, até chegar na porta do carro, que o carro parou exatamente na porta, né? E assim que eu entrei no carro e pedi um saco, eu falei, me dá um saco, eu vou fazer vômito, eu vou vomitar, tô com muita náusea. E ela me deu um saco, eu fiquei, né, fazendo o exercício anti-vômito que a gente faz, né, que é prender a respiração, ficar sem engolir, sem respirar durante 30 segundos, depois você tenta engolir novamente mais forte e tal. E aí eu fiquei fazendo isso e respirando bastante, fazendo respiração profunda e passou o efeito da náusea. Mas eu chegando em casa, abrindo o portão antes do carro entrar na garagem, eu já entrei em casa correndo, fui direto para minha suíte aqui, porque achei que ia fazer vômito, achei que ia sujar a casa toda e tal, e tomei um remédio que eles me deram também, né, que poderia dar isso, que é um efeito pós-anestésico. E a agonia foi no segundo dia, no primeiro dia, na verdade, porque depois que eu dormi, aí eu dormi e tal, apaguei direitinho, no outro dia, pela manhã, eu acordei com algum desconfortozinho, não era dor muito forte nem nada, mas tinha um desconforto. Comecei a fazer todo o procedimento de higienização no local, tomando a medicação normal, né? E aí eu queria evacuar, mas eu não conseguia evacuar. E eu queria mictar, urinar, né? Fazer xixi, eu não conseguia mictar de jeito nenhum também. Eu fiquei agoniado, isso era 5 horas da manhã que eu tinha acordado. E eu tentava mictar e não conseguia mictar, não conseguia urinar de jeito nenhum, fiquei muito agoniado. Da 8 horas da manhã eu não conseguia urinar, deu 9 horas da manhã nada, eu peguei, não aguentei, falei pro médico, ó, não tô conseguindo urinar, o que que tá acontecendo? Antes de eu falar pro médico, eu tinha visto vídeos no YouTube, né, que falava que se isso acontecer tem que passar uma sonda pela uretra, né, através do pênis, né, para poder alargar um pouquinho o canal e você conseguir urinar. Mas eu não consegui urinar por causa do efeito da própria anestesia hack, né? E o médico falava, não, isso vai passar, o médico sempre me tranquilizando, sempre me ajudando, a gente sempre conversando direto, né, em contato com o médico e tal. E aí, mais ou menos, umas 9h mais ou menos, eu consegui urinar algumas gotinhas. Eu fui pro banheiro, relaxei, dei uma relaxada bem gostosa, pensei, coloquei uma música e tal.
Aí consegui urinar umas gotinhas e fiquei muito feliz. Fui tomar um banho e no banho tentei relaxar um pouquinho, já urinei mais um pouquinho, algumas gotinhas e voltei a urinar lá por volta de 1 hora da tarde. Isso no primeiro dia pós-cirúrgico, né? E aí fui evacuar. E aí começou o sofrimento. Aí começou a dor, porque na evacuação é muito ruim. Você sente que está estourando tudo. E depois que as fezes saem, porque as fezes são ácidas, né? Eu tava com muito gases no pós-operatório, então saiu assim, explodindo, rasgando tudo, brá, né? Sujou o vaso todo e tal, e doeu muito, sangrou. E aí eu já fui pro banheiro novamente, fui pro banho, né? Fui tomar banho, fui me lavar, me higienizar e tudo mais, higienizar o vaso, higienizar tudo bonitinho e tal, deixar tudo ok. Aí passou 5 minutos de novo, pá, né? E aí isso foi o quê? Uma sequência de, depois uns 10 a 10 minutos, pelo menos umas 5 vezes mais ou menos, né? E eu senti que na região da cirurgia, a primeira vez que eu tinha tomado banho antes de evacuar, que eu não tinha ânus mais, né? Que eu não tinha mais o meu órgão lá. Passava a mão na minha bunda assim e tal, lá dentro assim, não tinha nada, nada. Tava todo pra dentro. Depois da 6ª evacuação nesse dia, que eu tava com esse problema, que eu senti que realmente eu tava muito mal mesmo, tava um pouco desarranjado do intestino, isso já no primeiro dia pós-operatório, eu senti um caroço começando a aparecer de novo. Gente, e o medo? Falei, caraca, será que esse negócio tá voltando de novo, gente? Eu acabei de operar, falei pro médico e tal, ele me explicou o que poderia ser, né? Nós temos um retorno agendado agora pro dia... Hoje é dia 8, eu tenho um retorno agendado pro dia 10 com ele, daqui a 2 dias. Mas assim, fui conversando com ele e tal, ele me explicou que poderia ser esse inchaço, que é uma coisa normal que pode acontecer devido a tanta evacuação. Eu estava tomando um remédio que é um xaropezinho, eu não lembro agora o nome dele, é um nome bem esquisitinho aí, tá? Mas ele é para quê? Ele é para poder ajudar a amolecer as fezes, mas ele estava me causando constipação e desarranjo intestinal, na verdade, né? E aí eu parei de tomar ele. E no segundo dia, muita dor. No primeiro dia foi muita dor, foi muito sofrido, porque depois começou a sair as fezes, começou a sair essa acidez, né? Passando na região anal ali. Arde, é uma dor muito... não sei se eu consigo descrever. É uma ardência misturada com coceira e parece que enfia agulhas dentro do teu ânus, assim. Fica enfiando agulhas, assim. É muito ruim. É muito ruim mesmo, né? E a dor latejando durante 4 horas. E não tem remédio analgésico, pelo menos no meu caso, que resolvia aquilo, que fazia aquilo ali passar. Eu não sou muito fã de analgésico, sou muito fã de tomar remédio e tal, mas tive que tomar alguns, mas mesmo assim não resolveu. Pomada local, passei pomada local também, né, que é uma pomadinha que a gente tem, que é a Proctil, para esse tipo de coisa também, né, para dor, etc, mas realmente não resolveu também. E aí eu fiquei ali penando. No segundo dia, a mesma coisa. Eu já não estava aguentando mais. No terceiro dia, mais ou menos, eu comecei a melhorar um pouquinho. E o médico me recomendou, me cobrava sempre os banhos de assento, né? E no terceiro dia eu intensifiquei um pouco mais os banhos de assento. Eu estava fazendo os banhos de assento primeiro e segundo dia, 3 vezes ao dia, e eu comecei a fazer 5 a 6 vezes ao dia a partir do terceiro dia. Tá? Então ontem eu fiz 6 banhos de assento, hoje eu vou ver se eu bato essa meta, pelo menos 5, né, no mínimo, né? Mas tentar 6 banhos de assento. Mas hoje no 4º dia eu estou um pouco melhor, estou um pouco mais aliviado. Então o que acontece? Eu sinto dores e desconforto quando eu vou evacuar. E na hora que eu evacuo, na mesma hora eu já vou pro banho, já deixo correr ali o chuveiro quente, com água quente ali na região ali, entendeu? Faço a higienização muito bem feita, uso aqui um sabonetezinho íntimo, um sabonete próprio para poder usar no local mesmo, tá? Depois que acaba aquele banho, eu me seco com a toalha é grande normal, depois eu uso uma toalha pequenininha, que é uma toalha que eu chamei de toalha íntima, né? Para secar um pouquinho melhor a região lá, deixar a região muito seca mesmo, e depois eu agacho, passo a pomadinha, passo um negocinho, coloco uma gazezinha lá, né? Visto a cueca, visto tudo bonitinho e vida que segue. Andando igual um bugio, meio corcunda às vezes, né? Devagar, porque tô no 4º dia ainda tá muita dor, ainda tem muito desconforto, não consigo me sentar direito. Então eu deito de lado às vezes, ou eu me sento um pouco de lado, ou eu me ajoelho um pouquinho, eu me agacho. Enfim, para tentar descansar as pernas, mas eu tô passando, vamos dizer assim, 60% do meu tempo em pé e 40% eu alterno
com uma sentadinha mais leve, mais tranquila, mas eu não consigo me sentar normal ainda, tá? Então esse é o meu relato até o 4º dia. E se eu tiver bom daqui a... Eu vou estar bom, vou estar melhor, claro, né? Mas eu gostaria de fazer um outro vídeo depois dos 10 dias, porque eu já retorno, eu vou no médico, retorno da consulta do médico e já trago um feedback do que ele diz, só para não ficar falando do que está acontecendo, porque todo mundo fala que na primeira semana, os primeiros 15 dias realmente é sofrido, né? São os piores que tem. E realmente, pessoal, são os piores. Mas o pior que tem é você ficar sem se cuidar, sem se tratar, sem buscar ajuda, sem procurar médico, tá? Faz que nem eu, fica sem vergonha, né? Mata a vergonha, tá? Fala mesmo do seu problema, conversa, pede ajuda, todo mundo tem anos, todo mundo... Sabe, cara, foi uma pesquisa muito alarmante, eu não lembro dos números agora, mas é um número muito grande de pessoas que têm esse problema, tem consciência que tem e não procura ajuda. E tem um número maior ainda de pessoas que têm esse problema e não sabem que tem esse problema. A minha hemorroida chegou no estágio 4. Se eu tivesse cuidado dela, quando eu comecei a descobrir, quando comecei a ver, talvez eu não estaria sofrendo tanto, não estaria passando por tanta tortura assim. Então assim, não vou mentir para vocês, tá? O pós-operatório realmente é sofrido, ele é tenso, ele é doloroso, ele arde muito. Agora eu estou sentindo um pouco de dor, agora nesse momento, estou gravando, não parece, mas eu estou sentindo dor sim, tá doendo um pouquinho, tá? E estou um pouco encurvado, inclusive, né? Porque não dá para ficar ereto, totalmente ereto, tá? Não dá para andar rápido também. Então um pouco desconfortável. Mas o que todo mundo fala é que isso é só nos primeiros 15 dias. Mas eu vou registrando, eu vou falando aqui, tá? Tô fazendo esse vídeo sem edição nenhuma, né? Só colocando os textos aqui na descrição do vídeo. E se eu esqueci de alguma informação, me fala. Se vocês precisarem de alguma ajuda, me avisa, tá? Esse canal aqui meu é para poder compartilhar informações e ensinar as pessoas também algumas coisas interessantes que eu aprendi na minha vida, mas eu acabei divulgando esse vídeo aqui nesse canal porque acabou sendo uma utilidade pública, eu acredito, né? Acredito que isso pode ajudar pessoas e encorajar pessoas a buscar ajuda caso precisarem. Ok? Então, fiquem com Deus, dá um like aí para poder ajudar esse vídeo, para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Se você quiser me ajudar um pouco mais também, se inscrevendo no canal, caso essa informação te ajude, as nossas informações do canal também te ajudem, eu vou te agradecer muito por isso também, tá bom? Então, me acompanhe que no dia 10, após a consulta, eu vou publicar um novo vídeo aqui também, informando o que aconteceu, né, como é que eu tô e etc, tá bom? Beijo no coração, galera, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!